Estamos de volta com mais uma aula e agora chegando à parte final aqui do curso e nós iremos tratar com você sobre efeitos, né? Você já pensou que a avaliação pudesse ser parecida com um remédio? Então vamos fazer esta comparação, porque o remédio tem bula, o remédio tem precaução, o remédio tem indicação, tem contraindicação, tem efeitos colaterais. Então vamos ver isso, não é? Nessa comparação que nós iremos tratar aqui agora. Pela foto você vê aí, não é? O aluno ele completamente desmotivado, talvez era uma avaliação em que ele tinha que ir até o quadro expressar o seu conhecimento e ali ele não consegue. Assim como os remédios, a avaliação tem propriedades que podem produzir reações adversas e efeitos colaterais. O medo, a ansiedade e outros tantos, não é, que nós sabemos que então propõe. Ao utilizá-la devem ser tomadas precauções, pois existem indicações e contraindicações, assim como há uma maneira correta de empregá-la. A posologia no remédio, não é? Nós temos a posologia, a forma, e na avaliação, como a gente já percebeu até agora, pela sua origem, pelo seu conceito, pelos tipos de avaliações, existe uma forma, não é? A forma ideal. Então, um dos propósitos é o diagnosticar. Supõe-se que permita ao professor e ao aluno detectar os pontos fracos deste e extrair as consequências pertinentes sobre onde colocar posteriormente a ênfase no ensino e na aprendizagem. Lembra que nós falamos da avaliação diagnóstica? Então, uma das finalidades, não é, da avaliação é o diagnosticar. Então eu tenho que ter cuidado lá com os efeitos que nós falamos comparando com o remédio, porque talvez o aluno ele vai com tanto medo para essa avaliação que aquilo que ele sabia ele se esquece naquele momento e não consegue. Mas sabe qual uma outra finalidade da avaliação? É classificar, tem por efeito hierarquizar e classificar os alunos. Você já teve a oportunidade de verificar um gráfico de uma turma? Então você hierarquiza, você então começa a verificar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem está abaixo da média, quem está acima, quem está no nível inferior, para gerar um plano de ação com apoio pedagógico, com conteúdo, com reforço escolar. E quais as precauções? Não deve ser empregada então a avaliação quando não se tem interesse em aperfeiçoar o ensino. Lembra que nós falamos lá no objetivo da avaliação que ela precisa ser para medir, para avaliar e para se ter um plano de ação? Quando não se tem esse interesse, não deveria ser aplicado. Quando não se definiu o sentido que será dado aos resultados da avaliação. Toda avaliação ela precisa vir precedida com a intenção de trabalhar o resultado, sendo positivo, comemoração, aplauso, premiação e seguir em frente, como também quando é negativo. Quando não se tem determinado essa finalidade, ou seja, o que nós iremos fazer após o resultado da avaliação, não se deve nem aplicar a avaliação. Mas o que acontece é que o sistema então exige e aí as avaliações são aplicadas e o ano letivo passa. Quando o professor tiver claro, antes de sua utilização, o significado que ele atribui à sua ação educativa. Então, preste muita atenção nesses pontos, porque isso vai de encontro, não é, à prática no dia a dia. São precauções, então não utilize nessas condições. E quais as contraindicações? Quando utilizada como um único instrumento para decidir sobre a aprovação e reprovação do aluno. Então, você vai apresentar uma prova, não é uma prova mesmo, como um dos instrumentos avaliativos, e essa prova vai ser um único instrumento para decidir sobre a aprovação e reprovação. É uma contraindicação, não execute dessa forma, não utilize apenas a prova. O seu uso somente para definir a progressão vertical do aluno conduz às reduções e descompromissos. Quando o objetivo é só notas, não é? Produz descompromissos. Então, ele vai perceber que ele não vai precisar fazer as atividades, já que nota ele vai ser mesmo, não é? Quando utilizada para fazer um diagnóstico sobre a personalidade do aluno, através de uma prova, não indicado, pois sua abrangência limita-se aos objetivos do ensino do programa escolar e não sobre a personalidade do aluno. Ele não conseguiu concluir a prova, a nota foi abaixo da média, então eu vou com isso chegar à conclusão que a personalidade dele tem esse. Não tem esse propósito
é uma contraindicação. Quando a prova é utilizada para fazer prognóstico de sucesso na vida, né? Então ele tem um rendimento muito bom, uma nota excelente, e aí o pai, você vai colocar então que esse aluno será um sucesso em todas as suas ações. Não é indicada para esse fim. Contudo, seu mau emprego pode causar danos no autoconceito, o aluno ter o seu ego elevado e aí o seu rendimento cair e enfim, não é? E aí eu gostaria de pensar com você que não é dessa forma, não é? Você pode e deve, não é, refletir aí sobre essas contraindicações. Então, nessa última aula nós falamos sobre efeitos, falamos sobre contraindicações, falamos sobre as indicações, e eu quero te convidar aí para o intervalo do módulo, eu quero te convidar a participar do fórum, não é? E depois nós voltaremos para as considerações finais aqui do curso e o fórum final. Está sendo muito bom estar com você e te acompanhar no dia a dia aqui da aula. Volte, veja os comentários, né, no fórum, participe, interaja conosco, se necessário for, deixe uma pergunta que nós então responderemos para você. Nós iremos para o fórum, já já a gente volta com as considerações finais aqui do curso.